Bom dia, crianças. Vamos orar? Pedindo ao nosso Deus que nos abençoe nesta manhã. Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor Deus, por mais esta manhã. Obrigada, Deus, por mais esta aula. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos conduza, nos use, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. Abençoe o coração das crianças que vão ouvir mais uma porção da tua palavra. Se conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O tema da nossa aula hoje é um por todos e todos por um, aula 10. E anote aí o mistério aí na sua revista. O mistério diz assim: tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. O que é? Que tem pernas, braços, cabeça. O que será que é? Que nós vamos descobrir aí no final da nossa revista. Hoje tá bem facinho de descobrir esse mistério. Qual é a eureka? Então, crianças, antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria que você pensasse no seu corpo. O seu corpo, ele tem muitos membros. Nós temos mão, nós temos cabeça, nós temos olhos, nariz, orelhas, pernas, braços. Nós temos diversos membros. E o nosso corpo, para que ele execute as suas funções, ele precisa de comando para dizer aonde devemos ir, aonde devemos olhar, o que devemos falar. E da onde vem esse comando? Onde você acha que vem esse comando? Quem diz o que é que o nosso corpo deve fazer? Isso mesmo, o nosso cérebro, a nossa cabeça, né? O cérebro diz onde as nossas pernas devem ir, onde os nossos olhos devem olhar, o que a nossa boca deve falar, como nós devemos nos comportar. Então, tudo isso vem do comando do nosso cérebro. Nosso corpo segue os comandos do nosso cérebro. E assim também, crianças, é o corpo de Cristo. A igreja também é conhecida como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, quem é que dita as regras? Quem é que direciona para onde o corpo de Cristo deve caminhar? O que o corpo de Cristo tem que fazer? Como o corpo de Cristo tem que fazer? Quem é que dita as regras? O tema dessa aula é unidade. E nessa pista 1, nós vamos descobrir como nós devemos buscar a unidade na direção, na condução, na direção. Então, quem é a direção do corpo de Cristo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 5:23, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, crianças, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Nós também somos conhecidos como o corpo de Cristo. Quem dá o comando? Quem dá a direção para o corpo de Cristo? Cristo, o cabeça. Nós somos o corpo. Olha aqui, ó. Você, eu, nós somos o corpo de Cristo. Nós compomos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Ele quem dita as regras, o que devemos fazer, a maneira que devemos fazer. E nós, como corpo de Cristo, devemos, todos nós, ó, que fazemos parte do corpo de Cristo, termos unidade na direção. Todos nós, corpo de Cristo, seguindo as ordens do cérebro, que é Cristo. Ele quem dita as regras. E nós seguimos essas regras. Unidade na direção. E a segunda pista diz que nós devemos ter unidade na diversidade. Diferença, diversidade. O nosso corpo, ele é composto por diversos membros. Nós temos cabeça, mãos, braços, pernas, o tronco, que do tronco saem os braços, saem as pernas, o nariz, a orelha, as orelhas, os olhos, a boca. Tudo isso faz parte do nosso corpo, né? São membros do nosso corpo, o corpo físico, o nosso corpo. E assim também é a igreja do Senhor. Ela é composta, o corpo de Cristo, ela é composta por diversos membros, por diversas pessoas diferentes. Nós temos pessoas que gostam de falar muito comunicativas, nós temos pessoas mais retraídas, nós temos pessoas com diversos dons,
pessoas que sabem tocar, pessoas que sabem cantar, pessoas que sabem pregar, ensinar, diversos dons e talentos. Você já imaginou se todo mundo só cantasse? Ou se todos os membros fossem diáconos? Ou se todos os membros fossem pastores? Quem é que ia cuidar das crianças? Quem é que ia falar para as crianças? Quem é que ia cuidar lá na porta da igreja? Se tem lugar para sentar, se tem alguém necessitando de alguma coisa, né? Que são os nossos diáconos que cuidam disso. Quem é que ia tocar na hora do louvor? Quem é que ia cantar? Então, todos os membros do corpo de Cristo são importantes e fazem parte e precisam. Nós precisamos de toda essa diferença para que a igreja caminhe bem. Então, nós precisamos de todos os membros. Nós podemos dizer que uma mão é mais importante que a outra mão? Ou que um olho é mais importante que o outro olho? Uma orelha é mais importante que a outra orelha? Não podemos. Nós precisamos das duas orelhas, nós precisamos dos dois olhos, nós precisamos das duas mãos. Todos os nossos membros são importantes. Assim também é o corpo de Cristo, todos os membros são importantes. Você já imaginou se todo o nosso corpo fosse uma grande mão? Uma mão? Ou se nosso corpo fosse assim, ó, começasse com a mão, e no lugar dos braços fossem as pernas, e lá no nosso dedão tivesse o nosso olho, e o dia que topássemos com uma pedra? Imagine a dor, imagine, nossa, que corpo desalinhado, desajustado, que confusão, né? Então, o corpo, ele deve ser muito bem alinhado, muito bem ajustado, a cabeça, tronco e os membros, né, braços e pernas. O corpo, ele precisa ser muito bem alinhado, muito bem ajustado, porque nós precisamos uns dos outros. Somos diferentes, mas nós precisamos uns dos outros, assim como o nosso corpo físico. Não podemos dizer que um é mais importante que o outro, ou que um é inferior ao outro. Nós precisamos de tudo, da nossa unha, da nossa sobrancelha, nosso dedinho do pé, tudo é importante. E no corpo de Cristo também, todos os membros são importantes. Todos nós fomos chamados por Deus para fazermos aquilo que Ele mesmo nos chamou para fazer. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 4:11. Olha só o que diz em Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O nosso próprio Deus nos chamou e nos direciona ao que fazer. Lembra da direção? O cabeça, ele nos chamou aqueles que são evangelistas, chamou aqueles que são mestres, chamou aqueles que são pastores. Na nossa igreja, foi Deus quem chamou os diáconos, foi Deus que chamou os professores, que chamou os irmãos que cantam lá na frente, os que tocam. Na nossa igreja, composta de muitas pessoas cheias de talentos, e graças a Deus por isso, cada um com seu jeito, com sua diferença, com seu talento. Nós temos excelentes professoras, nós temos excelentes tocadores, cantores, pregadores, e o Senhor Deus chamou cada um deles para compor o corpo de Cristo, para que a nossa igreja caminhe bem, um ajudando o outro, né? Mesmo sendo tão diferentes, buscando a unidade na diferença, entendendo que nós somos diferentes, mas que nós somos importantes uns para os outros. Unidade na diversidade. Respeitando uns aos outros e entendendo que todos nós somos importantes no corpo de Cristo, cada um com seu talento, cada um do seu jeito. E a terceira pista é a unidade na mutualidade. O que é mutualidade? Então, mutualidade é ser mútuo, um cooperando com o outro, um ajudando o outro. Você já imaginou se uma mão dissesse que não iria auxiliar a outra mão? Que um olho não ia mais ajudar o outro olho a enxergar? Que uma orelha não iria escutar mais, porque elas estão de mal? Porque uma mão está de mal da outra? Porque uma mão não gosta da outra mão? Que coisa triste, né? Assim também é o corpo de Cristo.
nós somos membros uns dos outros. A Bíblia nos diz isso. Lá em Romanos 12, 4, 5. Olha só. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha só, nós somos membros uns dos outros. Somos diferentes uns dos outros, mas faz parte do meu corpo, a minha mão. Não tem como a minha mão desgrudada aqui e eu dizer que eu não preciso dela. Eu preciso das minhas duas mãos, eu preciso dos meus dois pés, preciso das minhas duas orelhas. E assim no corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros porque nós somos membros uns dos outros, né? Cada um com sua particularidade, cada um com o seu talento, e nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, uma mão lava a outra mão, uma mão cuida da outra mão. Então, o corpo de Cristo é um cuidando do outro, mutuamente, cooperando, sendo dependente um do outro, para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo se desenvolva espiritualmente, fisicamente. O corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E também em 1 Coríntios 12, vamos lá, abrir em 1 Coríntios 12, versículo 26 diz assim, olha, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, não tem como eu bater o meu dedinho do pé e não dizer que não estou sentindo dor. Lá embaixo bateu o meu dedinho do pé e às vezes correm lágrimas dos meus olhos, porque é a manifestação da dor que eu estou sentindo. Assim tem que ser o corpo de Cristo. Se um irmão nosso, membro do corpo de Cristo, do qual eu faço parte, está sofrendo, eu devo sofrer junto com ele. Assim como eu sinto a dor da minha unha, de uma cutícula, ou de que eu bati em algum lugar, o meu corpo sente, o corpo de Cristo também tem que ser assim. Eu tenho que sofrer junto com o meu irmão. E quando um irmão é honrado, nós também somos honrados junto com este irmão. Quando o irmão está alegre, feliz e regozijante, nós também nos alegramos com este irmão, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, o corpo de Cristo. Não tem como separar, não tem como vivermos longe da nossa mão, longe dos nossos pés, não tem como vivermos longe uns dos outros. É mutuamente, é cooperando, vivendo em unidade. E a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem que buscar a cada dia essa unidade. Unidade na direção, no comando de Cristo, naquilo que Cristo tem para nós, aquilo que o Senhor diz para que nós vivamos e façamos. Unidade na diversidade. O corpo de Cristo tem muitos membros e nós devemos entender essa diversidade e buscar mutualidade na diversidade. Nós devemos também buscar a unidade na mutualidade, um ajudando o outro, porque nós somos membros uns dos outros. Então, unidade na direção, unidade na diversidade e unidade na mutualidade, para que a igreja cresça e se desenvolva, para que a igreja esteja unida, uma igreja que os irmãos busquem viver em comunhão uns com os outros. Amém? Então, assim é o povo escolhido, o povo de Deus tem que procurar viver em unidade. Crianças, que Deus nos abençoe para que nós busquemos a unidade no corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela Tua palavra que fala conosco, que nos instrui, ó Pai. Tu és Deus maravilhoso, que fala conosco através da Tua palavra. Obrigado por este momento, em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu oro. Permita, ó Deus, que a Tua igreja busque a unidade em todas as áreas, ó Deus, que o Teu corpo seja bem alinhado, bem ajustado, ó Deus, bem ligado, para que o corpo desenvolva e cresça espiritualmente, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que vivamos o Teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças, que Deus abençoe. Até a próxima semana.